Fala pessoal, tudo bem? Olha quem tá de volta aqui, Tio Elson do Terra Concursos, o melhor curso preparatório para concursos públicos que existe. O melhor mesmo, tá? Olha só, moçada, hoje a aulinha tá show. Sabe qual é o assunto? Aqui ó, no close. Crase. Você que nunca entendeu crase na vida, vai entender comigo aqui no Terra Concursos. Show? Vai aprender mesmo. A gente vai ter teoria, toda a teoria, uns bizus, muitos bizuzinhos, macetinhos, e uma bateria enorme de exercício, com várias bancas. Belezinha? E ó, não se esqueça do seguinte, se pintar dúvida, você tem como voltar o vídeo, assistir uma vez, duas vezes, também não pode ficar com a dúvida, tá bom? Então vamos lá. Crase, ó, primeira coisinha, crase não é o nome do acento. O nome do acento é grave, acento grave. O acento grave, que é aquele lado contrário do agudo, né? Grave, circunflexo e agudo. O acento grave, ele indica, na maioria das vezes, a crase. Crase é um processo de fusão de sons vocálicos iguais. Aí, quando nós temos a preposição a da palavra anterior, mais o artigo a da palavra seguinte, que é feminina, os dois as se fundem, essa fusão é chamada crase. E a crase é representada pelo acento grave. Às vezes, o acento grave aparece, mas nós não temos crase. É uma situação para diferenciar elementos sintáticos, geralmente. Aí ele é até chamado de acento diferencial. A gente vai ver alguma coisinha aqui. Ou muita coisinha. Beleza? Então, olha só, pessoal. Crase obrigatória. Vamos lá. Olha só. Tá ali, ó. Crase, né? Você olha aqui na televisão, na telona. Crase é a fusão da preposição a, exigida pela palavra anterior, mais o artigo a da palavra a seguir, da palavra feminina que vem à frente, ou então a junção da preposição a, da palavra anterior, mais os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. E aqui começa a primeira encrenquinha. Olha só. Aquele, aquela e aquilo são pronomes demonstrativos. Existe uma regra que fala assim, não se usa crase com pronome demonstrativo. Então, aquele, aquela e aquilo são exceções. Outro problema, aquele e aquilo são palavras masculinas. Há uma regra que diz, não se usa crase com palavra masculina. Aquele e aquilo são exceções. Joia? Então, olha bem. Crase, palavra anterior, pedindo a preposição a. Pode ser um verbo, pode ser um substantivo, pode ser um advérbio, pode ser um adjetivo, não interessa. Se a palavra anterior pediu a preposição a, nós temos o que eu vou chamar de fator de crase. Então, quando eu falar fator de crase, a palavra anterior exigindo a preposição a, tá bom? Então, tá aqui, ó, na tela aí para vocês. A crase é a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a, que antecede a palavra seguinte, ou então os demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Tranquilinho? Ou então, quando nós temos o pronome demonstrativo a, que vem antes dos pronomes relativos que e qual, geralmente. E você tem essas junções. Por que a gente tem a crase com acento grave? Para evitar a repetição da pronúncia. Por exemplo, irei à sala do 9º ano. Aí esse A vai ser craseado. Você não deve falar assim, irei à sala. Quando aparece um A craseado, não pronuncie o A duas vezes. O acento grave existe exatamente para você não ter que repetir essa pronúncia do A. Tranquilinho? Então vamos lá. Olha só. Nós temos aí, acompanhe aí na tela. Assistir à encenação daquela peça. Ó, eu tenho o verbo assistir, que está com o sentido de ver. Lembra-se de regência verbal? Você tem que dominar a regência verbal, transitividade, regência nominal. O verbo assistir, com o sentido de ver, ele pede a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Pede a preposição a. Aí eu tenho a palavra a seguir, que é encenação, que é uma palavra feminina que aceita o artigo a encenação. Aí o que vai acontecer? A preposição a
exigida pelo verbo assistir, vai se somar ao artigo A da palavra encenação. São dois sons vocálicos iguais, eles vão se fundir. Essa fusão é chamada de crase. Quando essa fusão é a soma de A mais a gente vai usar o acento grave para indicar essa crase. Assim? Então, olha lá. Assisti a encenação daquela peça. O A, craseado. Olha só. Não convém falar A craseado. O ideal é falar A acentuado. Mas todo mundo fala craseado, então eu vou falar também, tá joia? Inclusive, os enunciados de questões de concurso colocam lá crase, não acento grave, então não há problema. Bom, um bizu para vocês. Olha o bizu, olha o macete. É um macete universal da crase. Você vai fazer o seguinte, tá com dúvida, caramba, aqui é com crase ou sem crase? Você vai pegar a palavra a seguir, depois do A, feminina, e você vai trocar por uma palavra masculina. Não precisa ser o masculino exato, vai trocar por uma palavra masculina. Silati, crase. O que significa esse silati? Se aparecer ao, troca a palavra feminina por uma palavra masculina. Se aparecer ao, né, silati, au. Crase. Quer ver só? Assisti a encenação daquela peça. Ó, nós temos aqui a palavra encenação, ok? Vamos trocá-la por uma palavra masculina. Qual seria uma palavra legal em lugar de encenação? Ah, Elson, não achei. Ué, então, vamos colocar uma palavra masculina aí, qualquer. Assistir, vamos botar a palavra projeto. Assistir ao projeto daquela cena, daquela peça. Ó, trocou o feminino pelo masculino. Latiu, crase obrigatória. Tá vendo como é fácil? Então é isso aí. Troca o feminino pelo masculino. Se latir, crase. Belezinha? Olha só. Eu me referi à aluna novata. Quem se refere a alguém. A palavra anterior pede a preposição a. Aluna é um substantivo feminino que aceita o artigo a. Aí nós vamos juntar a preposição a do verbo referir-se mais o artigo a que antecede o substantivo feminino aluna. Os dois sons vocálicos se fundem, essa fusão é chamada de crase e vai ser representada pelo acento grave. Belezinha? Macete do latil, bizu do latil. Troca o feminino pelo masculino. Se latir, crase. Então vamos trocar aluna por aluno. Vai ficar assim, ó. Eu me referi ao aluno novato. Trocou o feminino pelo masculino. Apareceu ao, latiu, crase. Então, eu me referi à aluna novata com crase. É o que está escrito aqui para você, ó. Eu me referi ao aluno novato. Olha lá, latiu, crase. Ah, eu posso usar sempre? Olha só, sempre não. Cuidado com esse macete com a palavra casa. A palavra casa não aceita esse macete do latil. Casa é uma situação especial de crase. A gente vai ver bem mais à frente, tá bom? Mas, no geral, pode usar esse bizu. Troca o feminino pelo masculino. Apareceu ao, latiu, crase. Agora, lembre-se de uma coisa. Se macete fosse 100%, o nome não seria macete. Seria a regra. Então, o importante é saber a regra. Use o macete em último caso, tá bom? Ó, próxima situação. Tá ali, ó. Ocorre crase. Situações em que a crase é obrigatória. Primeira situação acabamos de ver. Quando a palavra anterior pede a preposição a e eu tenho a palavra feminina à frente que aceita o artigo a. Ou então, quando a palavra anterior pede a preposição a e eu tenho os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Ok? A outra situação está aqui, ó, na sua frente, aí nessa telona. Com locuções femininas. Ó, locução é um grupo de palavras. Aí nós, geralmente são 2, 3 palavras. Aí nós temos a locução verbal, que é um grupo de verbos com o valor de um verbo só. Por exemplo, eu digo assim, vamos escrever aqui, ó, dá uma olhadinha aí na tela. Ó, vou sair cedo. Ó, vou sair são 2 verbos, é um grupo de verbos que equivale a uma única forma verbal. Vou sair equivale à forma verbal sairei. Então você tem ali uma locução verbal. Nós temos a locução adjetiva. Por exemplo, hoje foi um dia de sol.
Ó, de sol é um grupo de palavras que está caracterizando o substantivo dia. Classe gramatical que caracteriza o substantivo é o adjetivo. Se essa caracterização, essa característica é representada por um grupo de palavras, nós temos uma locução. Se essa locução tem valor de adjetivo, locução adjetiva. Ok? Então, locução é grupo de palavras. Locução verbal, grupo de verbos. Locução adjetiva, grupo de palavras com valor de adjetivo. Locução adverbial, grupo de palavras com valor de advérbio. E assim vai. Em relação à crase, apenas 4 locuções podem ser craseadas. São elas: a locução adverbial, que é um grupo de palavras com valor de advérbio. A locução adjetiva, grupo de palavras com valor de adjetivo. Locução prepositiva e a locução conjuntiva. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha nas situações. Ó, ele saiu às pressas. Tá vendo a expressão às pressas grifada? Às pressas da que ideia? Pensa aí. Às pressas da que ideia? Ah, Elson, às pressas é o modo como ele saiu. Isso aí. Às pressas dá a ideia de modo. Classe gramatical que dá a ideia de modo? O advérbio. Advérbio de modo. Só que nós temos ali 2 palavras. Então, nós temos um grupo de palavras com valor de advérbio. Grupo de palavras com valor de advérbio, locução adverbial. Então, tá aqui, ó. Às pressas vai ser uma locução, porque é um grupo de palavras, adverbial. Locução adverbial, grupo de palavras com valor de advérbio. Da ideia de modo, locução adverbial de modo. Ó, o fato de dar ideia de modo não é a questão da crase. O que vai determinar a crase é o seguinte: é uma locução adverbial de modo feminina. Isso aqui é que vai determinar. Ser uma locução feminina. As locuções femininas iniciadas por A são craseadas. Olha a outra. Às vezes acordo cedo. Às vezes dá que ideia? Ah, Elson, às vezes dá ideia de vez em quando. De vez em quando dá que ideia? Tempo. Classe gramatical que dá a ideia de tempo? Advérbio. Só que nós temos 2 palavras, às vezes. Então, nós temos um grupo de palavras com valor de advérbio. Locução adverbial. Masculina ou feminina? Olha lá, o núcleo é a palavra vezes, que é uma palavra feminina. Então, eu tenho uma locução adverbial de tempo feminina. As locuções femininas são craseadas. Tá vendo como é fácil? A turma prefere estudar à noite. À noite dá que ideia? Tempo. Classe gramatical que dá a ideia de tempo? Advérbio. Só que são 2 palavrinhas. Então, locução adverbial de tempo. Feminina. As locuções adverbiais femininas são craseadas. Ana ri à toa. Ó, esse à toa, a expressão à toa, ela pode ser 2 tipos de locução. Locução adverbial, a gente vai ver agora, e locução adjetiva. Veremos daqui a pouco. Como é que eu diferencio a locução à toa? Ó, este à toa que está aqui se refere a rir. Rir é um verbo. Classe gramatical que se refere ao verbo é o advérbio. Então, à toa é um grupo de palavras que se refere ao verbo, dando ideia de modo. Quem dá a ideia de modo é o advérbio. Grupo de palavras com valor de advérbio, locução adverbial. Feminina. As locuções femininas são craseadas. Tranquilo? Muito fácil, né? Observação 1. Entre locuções adverbiais de tempo estão incluídas as expressões que indicam horas. Assim, eu cheguei às 5 horas. Ó, às 5 horas está indicando o momento em que eu cheguei. Classe gramatical que dá a ideia de momento de tempo é o advérbio. Então, nós temos uma expressão com valor de advérbio. As indicações de horas são locuções adverbiais de tempo. Se forem femininas, crase, tá bom? Então, tá ali, ó. Às 8, ela me recebeu avidamente. Ó, às 8 é uma expressão que indica tempo. As expressões que indicam tempo são craseadas, tá bom? Nós temos depois uma situação que fala, eu me aprofundo mais em indicações de horas e a crase. Observação 2. Nas locuções adverbiais... Gente, isso aqui é muito importante. Ó, você que está me olhando aqui, olho no olho. Xizinho nessa regra.
ou nesta observação. Isso aqui é uma encrenca. Nas locuções adverbiais de instrumento, a crase é considerada facultativa pela maioria dos gramáticos. Aí está a encrenca. Pela maioria dos gramáticos e não por todos os gramáticos. Eu já anulei algumas questões por causa disso. Hoje, os concursos públicos, eles não indicam mais a bibliografia, em que autores os candidatos têm que se basear. Então, assim, eles colocam uma questão de locução adverbial de instrumento e pedem lá errada ou certa. Aí, moçada, do jeito que aparecer, a gente consegue entrar com argumento para anular a questão, tá bom? Mas olha só, nas locuções adverbiais de instrumento, a maioria dos gramáticos considera a crase facultativa. Outros gramáticos preferem não usá-la, dizem que é proibida. Então aí está o problema. Alguns consideram facultativa e outros consideram proibida, tá bom? Olha o exemplo, para você entender o que é essa locução adverbial de instrumento. Quer ver? Vou escrever uma frase aqui, ó. Ana abriu a porta com a chave reserva. Ó, Ana abriu a porta com a chave reserva. Com a chave reserva, dá que ideia? Você falou modo. Você errou. Olha só, com a chave reserva não é o modo como ela abriu a porta. O modo seria assim, Ana abriu a porta a pontapé. Aí seria o modo. A chave reserva é o instrumento que a menina usou para abrir a porta. Quem dá a ideia de instrumento é o advérbio de instrumento. Se é um grupo de palavras, vai ser uma locução adverbial de instrumento. Então aqui, ó, locução adverbial de instrumento. Joia? Se a nossa locução adverbial de instrumento estiver iniciada pelo a ou pelo as, vai aparecer a crase para a maioria dos gramáticos, para outros não. Beleza? Olha o exemplo que é dado ali. Ele foi ferido a baioneta, com crase ou sem crase. Baioneta é a espécie de uma faca que fica na ponta da espingarda, o pessoal usava muito na Primeira Guerra Mundial. Então, olha só, ele foi ferido a baioneta. A baioneta é o instrumento utilizado para ferir o cara. Então, isso é uma locução adverbial de instrumento, feminina, e é iniciada pelo a. Aí a maioria dos gramáticos diz, locução adverbial de instrumento feminina, crase facultativa. Outros dizem crase proibida. Beleza? Escreveu o texto à caneta. Ó, a caneta não é o modo como ele escreveu o texto. A caneta é o instrumento utilizado para fazer o texto. Então, a caneta é uma locução adverbial de instrumento feminina. A maioria dos gramáticos diz que essa crase é facultativa. Outros dizem que ela é proibida. Então, nós temos esse probleminha aí. Tá bom? Mas é assim, quando cai em concurso, a gente consegue fazer uma baguncinha. A gente consegue anular a questão na maioria das vezes. Vamos mais. Locução adjetiva. Locução adjetiva, grupo de palavras com valor de adjetivo. Tem que ser iniciada pelo a, né? Para ser craseado. Ele é um homem à toa. Ó, de novo à toa. Quer ver? Voltemos aqui, ó. Olha lá. Ana ri à toa. Este à toa está se referindo a verbo. Então vai ser locução adverbial. Se refere a verbo. Agora, aqui, ó, ele é um homem à toa. A expressão à toa está se referindo ao substantivo homem. Está caracterizando o homem. Classe gramatical que caracteriza o substantivo? Adjetivo. Só que é um grupo de palavras. Grupo de palavras com valor de adjetivo. Locução adjetiva. Feminina. As locuções adjetivas femininas são craseadas. Facinho demais, né? Olha a próxima. Locuções prepositivas. Aqui é o seguinte, gente. As locuções prepositivas são grupinhos de 3 palavras terminadas por preposição. Na situação da crase, geralmente, a locução prepositiva começa com a, né? Tem que começar com a, e termina com d. Só que esse d, que finaliza a locução prepositiva, pode se contrair com artigos. Aí pode ser do, da, não há problema. As locuções prepositivas que mais caem em concursos. A procura de, olha lá, grupo de 3 palavrinhas terminado na preposição de. A espera de, olha lá, grupinho de palavras terminado pela preposição de, locução prepositiva. A mercê
à mercê de, olha lá, outra locução prepositiva, à custa de, outra locução prepositiva. Essas são as 4 locuções prepositivas que mais caem em concurso. Podem terminar pela palavra de, ou podem terminar por contrações. Pode ser assim, a procura de, a procura do, ou a procura da. A procura do amigo, a procura da irmã. A espera de, ele ficou à espera de amigos. Ele ficou à espera do irmão. Ele ficou à espera da namorada. Tá vendo? São locuções prepositivas. Belezinha? Então aqui, ó, a custa de também com crase. Eles estavam à espera de socorro. Olha lá. Grupo de palavras terminado em preposição. Locução prepositiva. Feminina, então vai ser craseada. Facinho, né? Só toma cuidado com o seguinte. Olha só, a palavra procura, a palavra espera. Cuidado com essas duas. Procura e espera, quando estão numa locução prepositiva, são substantivos. Não confundir com o verbo procurar e com o verbo esperar. Lá à frente, a gente vai ter crase proibida. Existe uma regra que diz, não se usa crase antes de verbo. Tá bom? Então toma cuidado. Nas locuções, o núcleo são substantivos e não verbos. Belezinha? Show! Então a espera de, a procura de, a mercê de, a custa de, são locuções terminadas em preposição. Locuções prepositivas. Femininas, craseadas. Muito fácil com o tio Elcio, né? Beleza! Locuções conjuntivas. São um grupinho de palavras terminadas pela palavra que. Aqui, ó. À medida que, olha lá. À proporção que. Estas são as 2 locuções conjuntivas que mais caem no assunto crase. Tá vendo, ó? À medida que, a procura, à medida que, a proporção que. Grupinho de palavras terminado em que? Locução conjuntiva. Se o núcleo é uma palavra feminina, lá, medida é feminina, proporção é feminina, vão ser craseadas. Quando cai no assunto crase, locução conjuntiva, geralmente são essas 2. À medida que, a proporção que. Certinho? Olha o exemplo. À medida que anoitece, o problema se vai. Ó, à medida que, da ideia de proporcionalidade, simultaneidade. Vai anoitecendo, o problema vai indo embora. Então, tá aqui, ó. À medida que, locução conjuntiva. Como é que eu sei que é locução conjuntiva? Grupinho de palavras terminado pela palavra que. Locução conjuntiva. Feminina vai ser craseada. Show? Só isso aí. Locução conjuntiva. Próxima situação. Com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Já falei lá no início, né? Ele se dirigiu àquele lugar. Olha, o normal é não se usar crase com pronomes demonstrativos, com exceção de aquele, aquela, aquilo. Ó, ele se dirigiu àquele lugar. Quem se dirige a algum lugar. Dirigir-se pede a preposição a. Se a palavra anterior pede a preposição a, fator de crase, e a seguir eu tenho aquele, aquela, aquilo, crase obrigatória em aquele, aquela, aquilo. Olha lá. Ele se dirigiu àquele lugar. Olha a crase. É o a, preposição da palavra anterior, mais o aquele. Ele se refere sempre àquela garota. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Referir-se pede a preposição a. Palavra anterior pedindo a preposição a, e à frente eu tenho aquele, aquela, aquilo, crase obrigatória. Fácil? Beleza. Vamos mais. Olha só. Outra situação de crase obrigatória. Com verbos que indicam movimento. Aqui tem um bizu muito legal. Quem é concurseiro conhece. O bizu é o seguinte. Você achou lá um verbo que indica movimento e pede a preposição a. Aí você vai usar o seguinte. Se vou a e se volto da, devo crasear. Se vou a e se volto de, crasear para quê? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha. Ó, irei à cidade. Eu vou à cidade e volto da cidade ou volto de cidade? Eu volto da cidade. Se vou a e se volto da, devo crasear. Legal o bizu, né? Agora a regra. Ó, irei à cidade. Você tem o verbo ir. Quem vai a algum lugar. O verbo ir pede a preposição a. Cidade é uma palavra feminina que aceita o artigo a. Então, a preposição a do verbo ir com o artigo a do substantivo feminino cidade vão se fundir. Essa fusão é chamada de crase e essa crase é representada pelo acento grave. Bizu do latil.
Troca cidade por campo. Irei ao campo. Ó, trocou o feminino pelo masculino. Latiu, crase. Olha quanta situação que te ajuda a chegar à análise da crase. Legal, né? Olha só uma situação interessante. Olha essa frasezinha aqui embaixo. Vamos botar um xizinho. Vou a Brasília. Com crase ou sem crase? Vamos ao bizu de se voar e se volto da? Irei a Brasília. Eu volto de Brasília ou eu volto da Brasília? Eu volto de Brasília. Se voar e se volto de, crasear para quê? Sem crase, vou a Brasília. Agora, olha uma encrenca. Vou escrever aqui, acompanhe com o tio Elcio. Olha só. Irei a Brasília tão famosa. Ó, irei a Brasília tão famosa. Com crase ou sem crase? Vamos usar o bizuzinho. Eu vou a Brasília tão famosa e volto de Brasília tão famosa ou eu volto da Brasília tão famosa? Eu volto da Brasília tão famosa. Se voar e se volto da, devo crasear. Então aqui, ó, com crase. Elcio, não entendi. Na frase anterior, vou a Brasília ficou sem crase. E agora, Brasília com crase. A atenção é a seguinte. Brasília é o nome de lugar que não aceita o artigo a. Você não fala assim, a Brasília é linda. Se você falar assim, vira o nome do carro. Você fala Brasília é linda. Então, o normal da palavra Brasília, do topônimo Brasília, é não aceitar o artigo a. Por isso que não vai haver a crase. Agora, esses nomes que não aceitam o artigo a, quando eles passam a ter uma especificação, eles passam a aceitar o artigo a. Aí passam a aceitar a crase. Então, se você observar a frase lá, vou a Brasília. Olha lá, Brasília não está caracterizada. Então, sem a crase. Irei a Brasília tão famosa. Ó, eu caracterizei Brasília tão famosa. Então, o nome Brasília, que não aceitava o artigo a, passou a aceitar o artigo a porque apareceu determinada. Aí passa a aceitar a crase. Então, o cuidado é o seguinte, quando você for usar o bizu, se voar e se volto da, devo crasear, se voar e se volto de, crasear para quê? Apareceu o nome do lugar. Se o nome do lugar vier caracterizado, leia com a característica, porque se você não ler com a característica, pode mudar a situação da crase, tá bom? Agora, existem nomes que você não precisa se preocupar com isso, ó, Bahia, você fala assim, ó, irei a Bahia. Com crase ou sem crase? Eu vou à Bahia e volto de Bahia ou volto da Bahia? Volto da Bahia. Se voar e se volto da, devo crasear. Beleza? Agora, olha só. Uma situação igual essa de Brasília. Ó. Cadê? Genebra. Aqui, de Brasília, né? Tá explicando o que eu acabei de falar. A gente pode pular. Né? Ah, tá bom. Então é só isso aqui mesmo, ó. Vou a Brasília desejada pelos polícias, volto da Brasília, ó. Se voar e se volto da, devo crasear. Belezinha? Show, né?